Graça e paz, amados irmãos, nós somos a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara e a gente começa o nosso culto de adoração a Deus, de celebração pelo senhorio de Cristo Jesus, pela beleza do Evangelho na nossa vida, citando o Salmo de número 15, salmo escrito por Davi, salmo que faz uma pergunta muito importante e fundamental para a nossa vida com Deus. Davi inicia esse salmo dizendo: quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Davi faz essa pergunta porque uma das perguntas mais importantes, na verdade, a mais importante de todas, é como eu e você podemos estar diante de Deus. Como que a gente pode se apresentar diante desse Deus que é totalmente perfeito, totalmente santo, totalmente inalcançável para os nossos próprios esforços. Mas a beleza do Evangelho é que essa pergunta tem uma resposta e ela é Cristo Jesus. Jesus é aquele que pode habitar o tabernáculo, ou seja, o lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Esse lugar é Jesus. Quem pode subir ao encontro de Deus? Um homem só, Jesus. E é por isso que a gente louva o seu nome, é por isso que a gente se reúne em torno da sua beleza e da sua graça. Então, eu convido você a ir a adorar a Deus conosco e a fechar os seus olhos, e nós vamos fazer uma breve oração reconhecendo a beleza e a grandiosidade de Deus. Então vamos orar. Pai bendito, louvado seja o teu nome. Recebe a nossa adoração, porque nós temos essa certeza: Cristo Jesus toma o nosso lugar, Ele é o nosso lugar de encontro contigo, Ele sobe ao teu monte, a tua morada, e ali abre lugar para nós. Nós louvamos a Ti por isso e entregamos o nosso coração a Ti. Por Cristo Jesus, amém. Vamos continuar a louvar a Deus.
Olá, amada igreja. Bom estarmos aqui juntos nesse momento de culto, onde estamos adorando e bendizendo o nome do Senhor. E nesse momento especial, vamos confessar os nossos pecados. E é por isso que eu convido a meditarmos na palavra do Senhor, antes de nós fazermos essa oração. Convido os amados irmãos e a todos que nos assistem a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 3, onde leremos do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E, assim mesmo, se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, somos chamados, somos reconhecidos e verdadeiramente somos filhos de Deus. Não pelos nossos atos, não pelo nosso mérito, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus, que se fez carne por nós e levando sobre si os nossos pecados naquele madeiro, naquela cruz. É que Ele nos permitiu estarmos novamente na presença do Pai, porque Ele nos lavou com seu sangue, o sangue puro e sem pecado. E é dessa forma, através do sacrifício de Cristo Jesus, é que nós podemos verdadeiramente termos a certeza que somos filhos de Deus. Porque a todos aqueles que Ele salvou, Ele deu esse direito de serem co-herdeiros com Ele, de serem chamados filhos novamente. E é nessa certeza que nós devemos viver, apesar de ainda não estarmos na presença dele eternamente, sabendo que ainda estamos sob a influência, muitas vezes, do mundo que está à nossa volta, que tenta nos assediar, que tenta nos fazer que a gente se conduza de forma divergente da palavra de Deus. Muitas vezes pecamos, porque sabemos que a velha natureza ainda está aqui. O pecado, como aqui o texto nos fala, é a transgressão da lei. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual, aquela que nos afastaria eternamente de Deus. Mas aprove a Deus, no seu eterno amor, nos dá Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados. Aqueles, naquele momento, como nós vemos na oração que ele faz no Evangelho de João, no capítulo 17, que ele não estava apenas orando por aqueles que ali estavam, mas por todos aqueles que um dia viriam a crer na sua palavra. E é por isso que nós não nos agradamos de pecar, porque temos, como filhos de Deus, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E o Espírito Santo nos constrange a estarmos verdadeiramente reconhecendo a soberania de Deus em nossas vidas, reconhecendo que erramos quando nos afastamos do alvo, que é a palavra de Deus, que é justamente a transgressão da lei, que é o pecado. Por isso, mesmo sabendo que o velho homem ainda tenta lutar, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Sim, podemos até cair, mas nós não vivemos no pecado como o texto fala, porque aquele que vive no pecado, este nunca conheceu a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, porque não podemos nos agradar do pecado. Nos agradamos sim da palavra de Deus. E quando erramos, o Espírito Santo nos constrange a percebermos que erramos. O rei Davi muitas vezes pecou, mas toda vez que ele pecava, o coração dele o constrangia. E muitas vezes, até pelos profetas que ali estavam à sua volta, o Senhor mostrava que ele tinha errado. E ele se arrependia, pedia perdão. E é por isso que Davi pode ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. E nós precisamos também, como Davi, confessar os nossos pecados. Não podemos nos alegrar nem achar que é normal pecar, porque somos pecadores, porque ainda estamos aqui,
porque não existe, como a palavra nos fala, nenhum homem sequer que não seja pecador. Isso não quer dizer que nós podemos nos alegrar com aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos ter um coração constrangido, contrito, a cada vez que nós nos desviamos da palavra de Deus. E é por isso que nesse momento nós vamos confessar os nossos pecados a Deus, pedindo perdão, pedindo que Ele, através do seu Espírito Santo, nos guie para que nós não pequemos mais. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer pela sua presença soberana sobre a nossa vida. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo sacrifício do teu Filho Jesus, que morreu por nós naquela cruz, para que nós pudéssemos verdadeiramente estar na tua presença, novamente aos teus pés. Pai amado, queremos te agradecer a doce e sábia presença do teu Espírito Santo em nossas vidas. Porque sabemos, Senhor, que muitas vezes erramos, mas contamos, Senhor, com a tua sabedoria, que vem do alto, através do teu Espírito Santo, para nos mostrar o verdadeiro caminho. E quando nos desviarmos dele, nos alertar, mostrar que aquilo não agrada ao Senhor. Por isso, Pai Celeste, faz que cada vez mais possamos sentir a doce presença do teu Santo Espírito, que possamos cada vez mais nos esvaziar do velho homem, da nossa velha vontade, e nos enchermos do teu Espírito Santo, para podermos cada vez mais fazer a tua vontade e reconhecer facilmente, Senhor, quando errarmos o alvo. Pai amado, sabemos que muitas vezes pecamos por palavras que podemos falar, por pensamentos, por ações que podemos fazer ou não fazer. Pai amado, nós te pedimos nesse momento perdão pelos nossos pecados, porque reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós não fazemos a tua vontade, mas pedimos, Senhor, nesse momento, fiados no sangue derramado por Cristo Jesus, tendo a Cristo Jesus como nosso eterno intercessor, é que nós clamamos nesse momento pelo teu perdão. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, pedindo também que o Senhor haja no nosso coração para que nós possamos cada vez mais fazer a tua vontade. É isso que nós pedimos, Senhor, e agradecemos desde já, porque sabemos, Senhor, que tivemos o perdão pelo sangue derramado de Cristo Jesus. E sabemos, Senhor, que temos a tua doce presença em nossa vida a cada segundo nos guiando. E agradecemos, ó Pai, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a toda a igreja. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita seu cuidado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita teu cuidado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. De ti. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora ao momento precioso desse nosso culto, porque é momento de louvor e adoração também. A amada Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Estamos com muita saudade de participar presencialmente com vocês aí no Rio de Janeiro. E desse momento tão festivo, tão alegre, que é poder celebrar a vida e celebrar ao nosso Deus com tudo que somos e com tudo que temos, ou seja, os nossos recursos pertencem ao Senhor. O nosso tempo, a nossa família, os nossos filhos, tudo é para a glória dele. Por isso, nesse momento de dízimos e ofertas, você que nos visita, não se sinta constrangido. Esse é um privilégio da Igreja do Senhor Jesus Cristo e da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. E aí, as informações daqui a pouquinho já vão aparecer na tela para que você, membro da nossa igreja, e você se sentir muito à vontade, quiser contribuir com a obra missionária da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, você pode acessar o nosso QR Code aqui ou os dados da nossa conta para isso. Mas antes disso, antes de você realizar o seu momento de oferta aí, vamos à palavra de Deus que tem um tesouro muito grande para mim, para minha e para a sua vida. Malaquias 3:10, abra aí a sua Bíblia ou ligue o seu dispositivo. Diz assim a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ou seja, trazer esse momento do ofertório é trazer justamente ao lugar da adoração. Primeiro, o lugar da adoração é no nosso coração. E a missão acontece na reunião da igreja. E na sua igreja local, que no nosso caso é a Igreja Jardim Guanabara, é o lugar onde precisa haver ali a nossa contribuição para que a obra do Senhor ocorra. Contribuir é um privilégio, contribuir é um chamado. Deus nos fez como vasos de barro para que pudéssemos carregar ali um tesouro de glória que é Cristo Jesus. E fazemos isso anunciando o Evangelho através também da manutenção da casa de Deus. Por isso é importante trazermos a igreja. É claro, no período de pandemia, você em casa, você faz isso acessando o seu dispositivo e nos ajudando com as ofertas. Agora, o que mais diz o texto? Além de você trazer para a casa de Deus, é para que haja essa manutenção com a obra missionária. Ou seja, o sustento dos nossos pastores, a missão que a nossa igreja realiza com as cestas básicas e tudo que ela investe no reino de Deus para que pessoas sejam alcançadas, isso é missão. E assim há a manutenção no reino e na casa de Deus através dos nossos dízimos. E a prova disso é você sendo fiel ao Senhor, entregando todo o seu coração, entregando a sua vida a Ele. E Ele vai derramar uma bênção especial, espiritual sobre a sua vida, claro, guardando e cuidando de todas as suas necessidades, desde que você busque primeiro o seu reino e a sua justiça. E a bênção espiritual maior nós já temos: a salvação em Cristo Jesus e as bênçãos espirituais nas regiões celestes. É isso que Deus nos recomenda. Por isso, celebre e contribua com alegria. Vamos orar ao nosso Deus? Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos nessa noite. Entregamos esse momento nas tuas mãos. Abençoa, em nome de Jesus, a casa dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que, na sua fidelidade, eles possam fazer prova do Senhor, sabendo que o Senhor controla e é soberano sobre o lar de cada um dos meus irmãos. Confiando no Senhor, que toda provisão vem de ti. Somos gratos, Senhor, não somente por aquilo que o Senhor fez, mas pela fé, por aquilo que ainda há de fazer. Por isso, em nome de Jesus, te louvamos nessa noite e trazemos ao Senhor, depositando aos teus pés, o nosso coração dobrado, juntamente com os nossos recursos consagrados neste momento. Fazemos assim,
No nome santo de Jesus, agradecendo. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Continuemos a louvar ao Senhor no culto desta noite. Boa noite, amada Igreja do Jardim Guanabara, graça e paz. Chegamos agora no momento do culto, no momento ápice do culto, que é o momento da pregação da palavra do Senhor. Então, é o foco do nosso culto, né? O momento principal do culto, onde vamos ouvir aquilo que o Senhor já colocou no coração do seu anjo, daquele que vai trazer a palavra para cada um de nós. E nós agora vamos orar por iluminação. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós, que ele nos ilumine, que ele nos clareie a mente, o coração, para que possamos entender a sua palavra, entender aquilo que ele tem para cada um de nós. Eu gostaria de ler uma passagem que está lá no livro de Salmos, no capítulo 119 de Salmos, no versículo 16. Então, Salmos 119, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Queridos, a palavra de Deus, ela traz tudo aquilo que nós precisamos saber para que tenhamos uma vida, para que nós vivamos da maneira que agrada ao nosso Deus. Porque a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, é a própria palavra de Deus que ele nos possibilitou ter conhecimento da sua vontade por meio da revelação dessa vontade por meio da sua palavra. Então, a vontade de Deus é revelada a nós na sua palavra. Então, como é importante que nós estejamos agora bem atentos a tudo aquilo que o Senhor vai trazer para o coração da sua igreja. Então, que nós prestemos atenção, que nada atrapalhe a nossa comunhão, para que nós saiamos deste culto de uma forma diferente e entendendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa, Pai, obrigado porque Tu tens nos sustentado, Pai, Tu tens estado conosco, Pai, nos acompanhado em cada situação, em cada momento de nossas vidas, Pai. Nós temos enfrentado dificuldades, lutas, muitas alegrias também, e o Senhor está presente em cada um desses fatos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos orienta. E agora eu quero estar orando, Pai, por iluminação, Pai, que Teu Santo Espírito esteja iluminando a cada um de nós, Pai, que o pregador dessa noite, Pai, traga uma palavra que venha diretamente ao nosso coração, de encontro àquilo que nós precisamos, Pai, ouvir da Tua parte. Então, nos abençoa nesse sentido, Pai. Abençoa a Tua igreja que está aqui reunida, participando desse culto na noite desse domingo, Senhor. Ser com cada um de nós, Pai, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e, principalmente, Pai, aplicar em nossas vidas, que nós não sejamos meros ouvintes da palavra, mas praticantes, Pai, como a Tua própria palavra diz, Pai, que nós pratiquemos aquilo que ouvimos, Pai, que a Tua palavra é sempre boa, perfeita e agradável, Senhor. Fica conosco, nos abençoa nesse momento de pregação da Tua palavra, abençoa o pregador também, Pai, que ele traga aquilo que o Senhor já levou ao coração dele, que ele traga para o coração da igreja. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Que Deus abençoe ricamente a pregação da sua palavra. Amados irmãos, graça e paz. Da parte de Deus, nosso Senhor, de Cristo Jesus, Salvador nosso, aquele que era, que é, que há de vir. Estamos juntos uma vez mais no culto do nosso Deus, momento de reflexão da sua palavra. Cantamos, oramos, intercedemos, tivemos um momento de gratidão pelos dízimos e pelas ofertas e agora nos compenetramos para ouvir a voz do Senhor, para receber dele o alimento, a bênção, a orientação, o consolo que só a palavra de Deus pode nos trazer. Eu quero convidá-lo nessa noite, minha irmã, convidá-la, minha irmã, vocês que estão conosco, conectados neste momento de adoração, para lermos uma passagem dos evangelhos, uma passagem do ministério de Jesus junto com os discípulos, que impactou profundamente a vida daqueles homens. Tanto é que os 3 evangelhos sinóticos nos trazem esta linda narrativa, esse lindo episódio da vida de Jesus com os seus, que eu quero ler nessa noite com você. Vamos abrir em Lucas, vamos tomar a narrativa e o texto de Lucas,
Igualmente, o Mateus e Marcos, como eu disse, referenciam essa passagem, mas nós vamos ficar com o texto de Lucas, Lucas 8. Lucas, capítulo 8, do verso 22 até o verso 25. Lucas 8, 22 a 25. Você encontrou o texto? Você abriu já as Escrituras? Então, vamos ler, vamos meditar nesta noite nesse texto. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Deus abençoe a leitura da sua palavra. De fato, é uma passagem linda. Eu fico imaginando o impacto destes eventos do ministério de Jesus na vida dos apóstolos. Como os marcou, como os definiu. Afinal, eles estavam ao lado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E essa passagem linda que eu convido você a estudar comigo nessa noite, nos apresenta algumas situações extremamente relevantes e condizentes com os momentos que eu e você estamos atravessando ao longo desta pandemia que já se faz tão longa. Mas cremos e continuamos a crer que o Senhor, que faz novas todas as coisas, que tem nos abençoado e conduzido, continuará a nos fortalecer para tudo enfrentarmos. E a vitória é daqueles que confiam em Cristo Jesus. Portanto, não tenhamos dúvida alguma de que a mão do Senhor está a nos proteger. Mas esta passagem, como eu disse, traz alguns eventos, algumas marcas, algumas situações que se adequam ao que a gente vive hoje. A primeira delas é que os perigos são reais. A primeira coisa que o texto nos ensina é que os perigos são verdadeiros. Eles não são uma impressão, eles não são uma forma de interpretar os fatos, eles existem. E são, muitas vezes, causadores de medo, de ansiedade, de pavor. É isso que o texto nos ensina. Os apóstolos embarcaram com Jesus, os seus discípulos foram com ele em um barco, passando a outra margem do lago. Talvez aqui o lago de Genezaré, mar da Galileia, e partiram. Então, algo absolutamente normal e cotidiano daqueles dias. Alguns dos apóstolos eram pescadores, portanto, estavam acostumados a embarcar, a passar para outras margens, para vencer as águas de mares e lagos. E assim foi feito. E o que acontece? Durante a travessia, Jesus adormece, cansado dos seus afazeres ministeriais, logo atendendo uma gama enorme de pessoas. Os evangelhos dizem que eles não tinham tempo nem para dormir. Quantas vezes Jesus busca estar com os seus discípulos num lugar tranquilo, num lugar calmo, e as multidões correm para ali, vindo de todas as cidades, de todos os lugarejos, querendo ouvir Jesus, tocar em Jesus, aprender do Senhor. Ministério intenso,
E Jesus, ali no barco com os seus discípulos, na boa travessia que se aparelhava, ele adormeceu. Ele adormeceu. E para e passo sobreveio àquele lugar uma forte tempestade. Os outros evangelhos dizem que os ventos eram muito fortes. E a sensação é que o barco viraria. É exatamente isso que os discípulos expressam ao acordar o Senhor e ao dizer do perigo que eles estavam passando. O vento batia, o mar se crepitava, eles começavam a temer o que iria acontecer, encrespado que estava o mar. Então, queridos, essa é a primeira notícia que o texto nos traz. A primeira verdade que essa passagem se nos apresenta, que os perigos são verdadeiros. Como eu e você também enfrentamos tempestades, não é? Como eu e você enfrentamos ventos contrários. Como eu e você enfrentamos situações de perigo. Caramba, como eu disse há pouco, estamos atravessando essa pandemia, atravessando essa tempestade. Essa tempestade. Atravessamos momentos tão difíceis de saúde, em família, no trabalho. Muitas horas as forças parecem nos faltar, o chão parece se abrir. Ainda na semana passada, eu atendi um grande amigo cujo ente querido havia falecido, sua mãe, e ele, passando lá pelo Mackenzie, foi conversar comigo e ele dizia isso: Vladimir, o meu chão parece que está aberto. Eu estou sem chão para pisar. Meu coração está triste, sofrendo. Oramos juntos. E, amados, os perigos são assim, verdadeiros. Momentos de grande dificuldade. Era isso que os apóstolos estavam passando. São momentos assim que eu e você também atravessamos. Quantas vezes nós queremos voltar o filme? Dá vontade, não dá? De voltar o filme para o momento anterior àquela tempestade. Talvez se os apóstolos pudessem voltar o filme, eles não teriam embarcado naquele momento. Eles teriam aguardado em terra o vento forte, a chuva forte. Os perigos são reais. Mas deixe-me dizer a você que é exatamente esse o ensino que as Escrituras trazem para nós em todos os seus livros. Em momento algum, e preste atenção nisso, em momento algum, a Bíblia Sagrada nos encaminha para uma análise, uma certeza, uma convicção que as dificuldades não existem, que as coisas duras não acontecem, que o choro não se faz realidade. Não, ao contrário. A Bíblia nos ensina desde o Gênesis que as horas de dificuldade são verdadeiras. No mundo tereis aflições, disse Jesus. O nosso Senhor nos dá a certeza de que enfrentamos e enfrentaremos horas difíceis. O livro mais antigo das Escrituras Sagradas, segundo a quase totalidade dos exegetas, dos historiadores, é o livro de Jó. E qual é a grande temática do livro de Jó? O olhar sobre o sofrimento do homem. A enfermidade que se abate sobre aquele homem e que o faz esmorecer. Seus amigos, sua esposa, lhe aconselham até a dar cabo da vida, para assim cessar o sofrimento. Portanto, reparem, o mais antigo livro da Bíblia já nos apresenta o drama do sofrimento, a realidade da dureza
de situações difíceis que se nos apresentam ao longo da nossa vida. Esse é o primeiro ponto. As dificuldades são reais. A segunda coisa que o texto nos ensina, e eu quero pensar com você nessa noite, é que ao enfrentar as dificuldades, ao enfrentar os embates, ao enfrentar o mar difícil de atravessar, encapelado pelas ondas, talvez nós possamos pensar, e muitos assim acham, que Deus está longe, que Ele está dormindo. Enquanto navegavam, Ele adormeceu. Muitos acham que o Senhor não se importa com o que estamos passando, vivendo, sofrendo ou enfrentando. Muitos há que acham que Deus deu corda na criação, como os relógios antigos, e eu trouxe essa imagem outro dia lá no púlpito da nossa igreja. Deu corda e foi embora, deixando-nos à sorte do vento, deixando-nos à guisa das tempestades, deixando-nos pela condução do acaso, abandonando-nos. Ah, meus amados, de forma nenhuma. O Senhor não dormita nem dorme. O Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor jamais nos abandonará. O amor de Deus, impossível que Ele se aparte da nossa caminhada, que Ele se distancie dos nossos passos, que Ele não se envolva com os ventos e as tempestades que desabam sobre nós. Deus continua ao nosso lado, ainda que pareça que Ele não está, ainda que pareça que o sofrimento, a dor e a lágrima dão o tom da música, ainda que pareça que as coisas são absolutamente fortes diante de nós e que nós somos como Davi perto de Golias. Um gigante Golias era e Davi um menino. Parece-nos quantas vezes que ele deixou de nos querer. Tenho conversado com homens e mulheres das mais variadas matizes que expressam, ora aqui, ora ali, essa sensação de que estamos sozinhos, estamos abandonados, que vamos a pique, como os discípulos falaram ao chamar Jesus. Estamos correndo perigo, estamos perecendo. O texto nos ensina que eles foram a Jesus. E aqui é a terceira situação que a passagem nos ensina. Eles foram a Jesus. O Senhor estava ali. O Senhor estava no barco. Eles despertam o Mestre, despertam o Senhor da vida, com os corações pulando de medo. E o Senhor se levanta, repreende o vento, repreende a fúria da água. E é linda essa expressão de Lucas. Repreende o vento e a fúria da água. Ali estava o Criador do vento, o Criador das águas. Ali estava aquele que a tudo formou, moldou e construiu segundo o conselho da sua vontade. Ali estava o Rei dos Reis, ali estava o Senhor dos Senhores, ali estava o Criador do universo. Aquele diante de quem as estrelas e os sóis se perfilam à sua passagem. Ali estava aquele que sabe quantos grãos de areia
possuem cada praia, cada expressão do planeta Terra. Ali estava aquele que tem todas as coisas em suas mãos. E como tão lindamente o profeta disse, toda a glória dos mundos, toda a pujança dos impérios são como uma gota que cai num balde. Ali estava o Senhor da glória. E como o salmista pergunta, quem é o Rei da glória? O Senhor, forte e poderoso, Ele é o Rei da glória. Ali estava Ele, naquele barco, cujo perigo era iminente, cuja morte cercava, mas o Senhor estava ali. E Ele repreende o vento e a fúria da água. Ah, meus queridos, quando eu era bem jovenzinho, havia um cântico que nós amávamos expressar, que dizia exatamente sobre esta passagem. Quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Os discípulos o acordam com o coração, como eu disse, em saltos, não de alegria, mas de preocupação. E o Senhor faz aquele mal cessar, aquela tempestade amainar. Ele faz com que aquela situação de risco, e essa era a maldade, não a tempestade, que é algo absolutamente normal, mas o perigo disso, naquele momento na vida dos seus apóstolos, o Senhor acalma, ordena, repreende. E o que Lucas diz, e por isso eu escolhi esse texto para nós nessa noite? Lucas diz, tudo cessou e veio a bonança. Tudo cessou e veio a bonança. Se os perigos são reais, e se ao enfrentá-los muitas vezes as pessoas pensam que Deus está longe, a presença dele mostra que o seu amor é sem igual. A sua presença mostra que o seu amor é sem igual. Quando o Senhor está no barco das nossas vidas, quando o Senhor está no coração de cada um de nós, quando o Senhor está no centro dos nossos passos, quando o Senhor está na meta de nossa vida, tudo é bonança. Tudo é bonança. Tudo se acalma, tudo se tranquiliza. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ah, os perigos e as tribulações deste mundo não podem se comparar com a glória daquele que nos está reservado, a glória do céu, a glória da presença eterna do Senhor. Quando Ele está, tudo de perigo cessa, a ansiedade cessa, a tristeza cessa, o choro cessa, a angústia cessa, a desesperança cessa. Todas essas coisas são repreendidas pelo Senhor da terra, do céu e do mar, porque Ele está ali. E quando Ele está, o seu amor se torna absolutamente abençoador. E os braços dele nos acolhem, e os seus braços e o seu coração se nos envolve em vida, em relacionamento, em esperança, em olhar para aquele que faz novas todas as coisas. Querido, essa é a mensagem que eu quero trazer ao seu coração nessa noite.
Talvez você que está me ouvindo, talvez você esteja como aqueles discípulos estavam naquele barco, com medo. E eu quero dizer a você que isso é uma sensação e uma realidade absolutamente humana. Os loucos não têm medo. Os perigos são reais, verdadeiros, batem. E batem forte, machucam, ferem, sangram, nos fazem chorar. Talvez você esteja atravessando um vale nessa hora escuro, tão escuro como a sombra da morte, mas deixe-me dizer algo a você, algo que eu creio com todas as minhas forças: o Senhor não nos deixou e nunca nos deixará. O Senhor está lá no vale, o Senhor está na sua dor, o Senhor está no seu sofrimento, o Senhor está na sua lágrima, o Senhor está no sangue que jorra, o Senhor nos ama e o seu amor repreende o mar e a fúria das ondas. O seu amor repreende o vento, o seu amor nos faz atravessar a pé enxuto pelas horas difíceis desta vida, porque Ele nos ama. E Cristo é a expressão maior deste amor inefável, eterno, absolutamente lindo de Deus por cada um de nós. O seu amor faz com que tudo de mal cesse. E vem com ele a bonança. E os discípulos ficam maravilhados. O Senhor pergunta: onde está a vossa fé? E essa pergunta Ele faz hoje para mim e para você. Aonde está a nossa fé? Nos problemas, nas dificuldades? Onde está a nossa fé? Nas nossas forças para vencê-las? Onde está a nossa fé? Nos homens? Aonde está a nossa fé? Nas coisas deste mundo? Aonde está a nossa fé? No dinheiro? Aonde está a nossa fé? Na inteligência e na capacidade humana, que por mais brilhantes que sejam, são incapazes de fazer os ventos contrários cessarem, de fazer o mar em fúria calar-se. Aonde está a nossa fé? A nossa fé deve estar única e exclusivamente naquele que morreu e ressuscitou. Naquele que foi ao madeiro por nós, que verteu o seu sangue, que entregou a sua vida para nos salvar. Ali, nele e só nele deve estar a nossa fé. Como diz o autor aos Hebreus, carta que a Igreja do Jardim está estudando, versículo a versículo, nos nossos cultos. Hebreus, o autor diz: devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ah, meus queridos, e é nele, aquele que os discípulos admirados dizem uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Quem é este? O Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, o Redentor único, o Senhor e Salvador. Coloque-se nas mãos dele. Entregue-se inteiramente a Cristo. Viva com ele. Abra o coração para ele. Receba-o. Caminhe com ele. Seja seu discípulo. Tenha o nome dele sobre você. Pois com ele em sua vida, tudo vai muito bem. Com ele na sua vida, ainda que os ventos existam, as situações difíceis se apresentem, ele os repreende e vem a bonança. Que Deus o abençoe. Que o Senhor Jesus continue a conduzir a sua vida. Eu quero orar com você nesta hora, convidando-a para colocar-se nas mãos de Cristo Jesus. Oremos.
Pai amado, graças te damos pelo teu amor. Amor eterno, sem igual, amor incondicional, que nos quer, que nos traz a ti, que nos leva à tua presença, que nos conduz neste mundo que o Senhor criou e fez, mas que tantos perigos atravessamos e enfrentamos. Rogamos que a tua boa mão continue a nos conduzir, a nos abençoar. Rogamos que a nossa fé esteja única e exclusivamente no Senhor. Rogamos que cada instante da nossa caminhada seja contigo. Ó Deus, repreende a fúria dos ventos que sopram sobre nós. Repreende a fúria das águas que contra nós batem, para que haja bonança. Ó Deus, o mar se revolta, abençoa-nos, conduza-nos. Cremos em Ti e queremos viver para a Tua glória. Ouça, Pai, a nossa oração, recebe-nos na Tua presença e abençoa a vida de todos que agora oram aqui comigo e que estão ligados, conectados a esse momento de adoração e de ministração da Tua palavra. Senhor Jesus, obrigado porque estás no barco da nossa vida. Obrigado porque estás no nosso coração. Não estás longe, distante, não. Estás ali, junto, aqui, junto de cada um de nós. Bendito sejas, ó Senhor eterno. Bendito sejas, Salvador nosso. Em Ti, em Teu nome, para a Tua glória, nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe você. Uma grande semana na presença daquele que até o mar e os ventos obedecem. Deus o abençoe. Tendo participado da bênção que foi este culto que é do Senhor, vamos receber então da sua bênção. E agora, todo o povo de Deus, Igreja do Senhor, esteja em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e as consolações, o fruto e a direção do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida, dentro da sua vida, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém e amém. Que Deus dê a você uma semana repleta da sua presença.